Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e hoje eu estou aqui com uma mulher fascinante, já posso dizer. Conheci Maria Júlia num trabalho que a gente vai fazer junto e a gente, por algumas questões ali, a gente acabou se juntando. Eu já estou muito apaixonado nesses lindos cabelos brancos e eu vou trazer e a gente vai trazer aqui um assunto muito interessante, tá? Que a gente vai falar sobre câncer de mama, mas a gente vai falar sobre câncer de mama em população trans, que é algo que a gente ouve falar pouco e a gente vai discutir bastante. Vamos entender desde o início, passando por as mais diversas especificidades, e a gente vai estar conversando aqui para que depois vocês possam, inclusive, achar esse conteúdo aonde vocês quiserem, pular, enfim. Então a gente está fazendo aqui no modo gravado, já saindo dessa live, dessa coisa de live, porque ninguém mais aguenta live, né, Majúlia? Ninguém mais aguenta. E eu já, inclusive, estou chamando de Majúlia, que já estou me sentindo íntimo, né? Tranquila. Maria Júlia, conta aqui pra gente, pro pessoal que tá assistindo aqui, quem é a Majúlia? Assim, eu brinco, eu tenho feito agora uma brincadeira, que eu sempre pergunto o seguinte: quem é você na fila da vacina da Covid, né? Que é o que tá bombando agora. Conta aqui pra gente quem é você, para quem ainda não te conhece. Olá, João, super obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Trocar essa figurinha aqui contigo realmente vai ser muito importante em todos os sentidos, né? Seja no sentido de informação, no acolhimento, essa nossa troca e ter essa oportunidade aqui contigo realmente está sendo fantástico. E quem é a Maju, né? Meu nome é Maria Júlia Gregório Calas. Eu sou médica, eu sou ginecologista e mastologista, e dentro da área da mastologia eu me dedico à radiologia mamária, ou seja, os métodos diagnósticos de detecção e de biópsias de câncer de mama. Opa, desculpa, pode Não, continuar? nada, imagina. Eu sou professora de faculdade, eu sou professora da saúde da mulher, da Faculdade Estácio, aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu trabalho no Rio, né? Que a gente está em estados diferentes, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio, trabalho aqui, trabalho no consultório, trabalho numa clínica especializada em imagens, que é da rede DASA, e sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio de Janeiro. E junto com a faculdade, eu realmente gosto muito, é um tempo muito importante da minha vida dedicado à pesquisa, não só ao ensino, mas também à pesquisa. E por esse motivo estamos aqui hoje nesse bate-papo. Ai, desculpa, Majúlia, essas coisas que eu tô clicando aqui nos botões aqui, podia estar te desconcentrando. De Não estava jeito prestando nenhum. atenção no que você estava falando, tá? Então, assim, vocês podem ver que a gente está como especialista, uma pessoa que sabe falar, né? E eu acho que esse canal aqui, eu já tem tempos já que eu falo que eu quero extrapolar a ideia do HIV, né? Quando a gente fala de saúde sexual, de sexo, de sexualidade. Lembrando que sexualidade não é sexo, não é a prática, né, e nem a genitália, mas sim todo esse conglomerado de coisas que envolvem a nossa sexualidade, sensualidade, prazer, a forma que a gente sente prazer, a forma como a gente se relaciona, tudo isso. E eu acho que a gente falar de saúde, né, Majúlia, é algo muito importante, principalmente quando a gente está relacionado a algo que é tão íntimo da gente, né? Que eu costumo falar que eu sou uma pessoa super cabeça aberta, mas existem questões que são muito íntimas, e tudo que está relacionado ao sexo é algo bem tabu, né? A gente tem tabu até hoje para falar sobre menstruação, sobre coisas que são coisas do cotidiano, que todo Com mundo deveria certeza. tratar de maneira muito natural, né? E eu Sim. queria começar te fazendo uma pergunta, está diretamente relacionada à nossa conversa hoje. Qual que é a incidência de câncer de mama no Brasil hoje? Porque o que acontece? Incidência, para quem não sabe, gente, é aqueles números que acontecem dentro de um determinado período de tempo. Por exemplo, a incidência de HIV em 2021 foi X, entendeu? E a prevalência é aquele número total de pessoas que vivem com HIV. Né? No caso do câncer de mama, eu estou perguntando o seguinte: qual é a quantidade de pessoas que são diagnosticadas em média por ano no HIV no Brasil com O câncer câncer de de mama? Tá. Bom, quando a gente fala em câncer de mama, né? A gente fala a primeira vez câncer de mama, a gente vai pensar o quê? Em mulheres, né? Em mulheres cisgêneros. Só que a gente sabe que os homens podem também ter câncer de mama e a população trans, que é o nosso foco aqui da conversa a seguir. Com relação ao câncer de mama na mulher, o câncer de mama é o câncer mais comum, mais frequente, mais incidente no planeta. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente está falando
quando a gente engloba câncer de mama, homens, mulheres e crianças. Então, a incidência é muito alta, não sendo diferente aqui para o Brasil. Então, o câncer mais frequente aqui no Brasil, principalmente, claro, quando falamos de mulheres cisgêneros. Quando a gente fala em incidência em termos de quantidade numérica, né? O Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, ele publica casuísticas valendo por triênios, né? Então, nós temos que entre o triênio de 2020 a 2022, por ano, são diagnosticados, em média, 66.280 casos de câncer de mama em mulheres. É uma incidência altíssima, isso representa em torno de 30% de todos os cânceres que ocorrem nas mulheres. Uau. E a maior incidência ocorre principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Pois é, mas isso tem algum fator de risco? Porque, assim, não é uma coincidência. Claro, tem questões genéticas importantes ali, mas quais são os fatores de risco que levam... Primeiro, fator de risco geral que leva as pessoas a desenvolverem câncer de mama. E depois eu queria saber essa coisa específica desses lugares que você falou que tem uma incidência maior. Você sabe dizer pra gente? Então, vamos lá. Principal fator de risco para ter câncer de mama. Primeiro e principal, ser mulher. Ter mama, né? Ter mama, tá? Então, realmente, o principal fator de risco é ser mulher. Existem alguns fatores que a gente pode modificar, outros que a gente não vai conseguir modificar. O segundo fator de risco mais importante associado ao câncer de mama é a obesidade. E junto com a obesidade vem o quê? O sedentarismo. Não sei quem vem primeiro e quem vem depois, né? Ou seja, as pessoas sedentárias são pessoas, né, pelo próprio sedentarismo, que têm um peso, né, mais elevado. Associado a isso, um consumo maior de álcool, né? E associado a isso, fatores como, por exemplo, uma primeira menstruação, que a gente chama de menarca, uma primeira menstruação muito cedo, muito novinha, né? E a última menstruação, que a gente chama menopausa, uma menopausa tardia. Então, esses períodos muito longos entre a primeira e a última menstruação também são um fator de risco. Isto, associado ao fato de nunca terem tido, da mulher que nunca teve filhos, né? E aquela mulher que não amamenta, aumenta o risco ainda mais. Tá? Gente, eu nunca imaginei isso. Então está tudo relacionado à questão do ciclo hormonal, né? Do ciclo de vida dessa mulher. O ciclo natural, né? Do próprio ciclo natural. Claro que o envelhecimento é um fator de risco, né? A mulher no envelhecimento, a gente sabe que a principal incidência do câncer de mama é a partir dos 50 anos de idade. Mas aqui no Brasil, especificamente, nós temos algumas casuísticas em que há uma incidência maior em pacientes jovens. Então, quando a gente fala em pacientes jovens, são pacientes abaixo dos 50, abaixo dos 40 anos de idade. Então, a gente tem uma incidência maior comparada a outros países, que a gente ainda não tem os motivos tão explícitos assim, de uma casuística maior de paciente jovem, de 35, 38, 40, 42, ou seja, abaixo dos 50 anos, com câncer de mama. Esses três estados, citados, são os estados de maior população e onde há uma maior possibilidade de diagnóstico, né? Ou seja, são grandes centros onde a gente tem a possibilidade de um diagnóstico, por muitas vezes um diagnóstico mais precoce. Né? Ou seja, perguntar isso. Isso, um diagnóstico onde existe uma maior possibilidade de cura, de tratamentos menos agressivos e a possibilidade de cura. Mas a gente sabe que no Brasil, de uma forma em geral, quando essa mulher já vem para o diagnóstico de um câncer de mama, ela já vem com um estadiamento um pouco mais avançado, um pouco saindo fora daquela fase inicial, né, do câncer de mama, principalmente quando a gente fala em serviço público. Eu me lembro que um amigo meu era oncologista e ele me comentou comigo exatamente isso, que infelizmente o serviço público, apesar de ser muito eficiente, né, que ele cobre, por exemplo, ele é universal, ele vai cobrir desde a mais simples a mais grave dos casos de câncer, coisa que o plano de saúde nem sempre faz, eles mandam para o SUS muitas vezes, demora, né? E posso contar uma coisa interessante que aconteceu hoje, justamente ligado à questão de tumor, né? A minha avó, ela tem plano de saúde aqui em Goiânia, ela vive aqui em Goiás,
ela tem plano de saúde, ela foi no plano de saúde verificar acho que melanoma que apareceu no nariz dela, então isso aí acabou evoluindo, ela foi fazer os exames, de fato tinha que tirar. E aí ela foi fazer dentro do plano de saúde dela lá, e ela acabou vendo que, pelo plano de saúde, ela não ia conseguir acesso aos melhores médicos. Então, o que ela fez? Ela procurou o SUS. E no SUS ela encontrou os melhores médicos. Então, ela acabou fazendo pelo sistema de saúde público ontem, ela chegou em casa hoje, ela voltou hoje. A gente até tirou uma brincadeira que a gente está os dois com curativo no nariz, e ela veio hoje e ela ficou super feliz. A minha mãe ficou maravilhada com o SUS, funcionando o Hospital Araújo Jorge, aqui em Goiânia, que é um hospital de referência para câncer, que faz parte da Serviço Público de Saúde. Então, voltaram maravilhadas com o sistema de saúde. E eu falei para ela exatamente isso, eu comentei exatamente isso. Eu falei, poxa, mamãe, pena que no SUS pode demorar muito o atendimento, e aí a pessoa acaba chegando tarde, né? Seja por um problema de acesso mesmo, da percepção Sim. de risco, da percepção de autocuidado, né? Que a gente vai até falar de autocuidado aqui, mas essa falta de percepção até mesmo pelo processo demorado pelo sistema de saúde, né? É uma pena, porque a gente que defende o SUS, é uma pena a gente ver essa fragilidade no acesso, né, que é algo que realmente pode ser bem ruim. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta que está relacionada a essa primeira. Existe uma questão genética muito importante, não existe? Sim. Existe uma predisposição genética importante para desenvolver cânceres, né? Isso, existe. Eu ia chegar nessa parte agora com relação aos fatores de risco, realmente. Sabemos que aquelas pessoas que têm história familiar já de câncer de mama ou ovário, né? Essas pessoas têm um risco maior, realmente, de desenvolver o câncer de mama ou ovário. Quanto mais precoce aquele familiar teve o câncer, maior se torna esse risco para esse paciente, ou seja, o que a gente fala que é a história familiar de risco, né? Quando a gente fala que o paciente é de risco, por quê? Porque ele tem uma história familiar importante. Quando a gente fala história familiar, é mãe, irmã, pai, né? Ou filho, né? A filha, dependendo da idade da mãe e do filho, né? Às vezes a mãe, a filha faz um câncer de mama antes da mãe, ou seja, tem essa relação. Então, histórias familiares de câncer de mama ou ovário, numa idade precoce, ou seja, abaixo dos 50 anos, é um fator de risco muito importante. E existem alguns pacientes que eles já têm uma mutação genética hereditária, ou seja, eles já carregam no DNA alguma alteração que vem de toda essa família. Então, existem testes genéticos que podem ser feitos justamente para rastrear essas pessoas e saber se aquela mulher tem um risco mais elevado ou não de vir a desenvolver a doença no decorrer da vida. E quando esse rastreamento genético ele é positivo para alguns genes específicos, aí essa pessoa pode tomar atitudes. Existem atitudes só de um rastreio, né? Quando a gente fala em rastreio, a gente fala daquela pessoa que não sente absolutamente nada, ela não tem alteração nenhuma nas mamas e vai fazer seu exame para um diagnóstico precoce. Isso é um rastreio. Então, para aquelas mulheres que são comprovadas, né, que têm comprovação genética, a gente faz um rastreio diferenciado, a gente acrescenta outros métodos de imagem, tem um rastreio realmente mais amarradinho, ou então passa por processos cirúrgicos para evitar que a doença aconteça, que é a famosa cirurgia tipo Angelina Jolie, né? Que depois que ela botou, quando saiu na mídia, acabou realmente ficou o boom, né? Ou seja, todo mundo ouviu falar nessa cirurgia, que a gente já fazia há muito tempo, mas foi o conhecimento da população em geral, que são a retirada das glândulas mamárias, ou seja, a gente retira o bojo, retira o recheio, né? E deixa só a pele e os mamilos e preenche aquilo com prótese. Então, é para evitar que venha a ter o câncer. Mas isso é específico para a população, realmente, que tem essa mutação genética comprovada. E para verificar essa mutação genética, esse exame não está disponível no SUS. Tem algum, eu não sei te dizer de forma geral, tá? Uhum. Mas tem rastreios menores, tem algum rastreiozinho menor, porque você tem um rastreio pequeno e tem um rastreio de painel estendido, ou seja, rastreios maiores, né? Então, algum rastreio menor, sim, mas quem define melhor esse rastreio sempre vai ser um outro especialista,
que a gente sempre trabalha junto, né? Os mastologistas, oncologistas, radiologistas estão sempre trabalhando em uma equipe, e quem define melhor esse rastreio genético é uma especialidade que chama oncogeneticista. Né? Eles são os profissionais especializados em realmente solicitar esse exame e solicitar da melhor maneira possível que vai beneficiar o paciente nesse rastreio. Ele pode ser feito com sangue, ele é um exame de sangue ou um exame de saliva. Que legal, que interessante. E a gente já falou aqui de mulher cis, né, que há uma incidência, eu acho, absurda, 66 mil casos por ano no nosso país, né, Sim. apesar da nossa população ser de 213 milhões, eu ainda acho muita gente. Agora, e homem cis? A gente falou de mulher cis, agora eu queria saber de homem cis. Eu sou um homem cis, nasci sem mama, não desenvolvi minhas mamas naturalmente, né? É comum acontecer com homens cis o câncer de mama? Então, existe, né? Existe o câncer de mama em homens cis, mas não é comum. Muito pelo contrário, ele é bem raro, tá? Enquanto a gente tem uma incidência, por exemplo, de 30% dos cânceres da mulher, todos os cânceres, 30% são só de mama, no homem representam 0,2% de todos os cânceres no sexo masculino, tá? Quanto à mulher, a gente tem uma para cada 8 mulheres vão desenvolver câncer de mama até os 75 anos, homem tem 1 para cada 100 mil para desenvolver o câncer de mama, né? Alguns fatores muito parecidos com os das mulheres, como obesidade, sedentarismo, uso abusivo do álcool, algumas síndromes genéticas, algumas alterações até ligadas a sistemas laborais de trabalho, né, com contato com algumas substâncias, uso de algumas medicações específicas, ou seja, tem alguns outros fatores de risco. Quando o câncer de mama acontece no homem, é semelhante ao da mulher, né? É um nódulo que palpa, vai fazer uma cirurgia, pode fazer uma mastectomia ou não, pode fazer radioterapia, quimioterapia, ou seja, o tratamento é semelhante. Mas pelo fato do homem não ter mama, né, quando a gente diagnostica, já é um tumor um pouquinho maior. Como é um câncer muito raro no homem, não existe o rastreio, como eu disse anteriormente. Rastreio é aquela pessoa assintomática, sem sintomas, que vai fazer seu exame para saber se tem alguma coisa. No homem não existe porque é uma doença muito rara. Então não tem por que fazer um rastreio populacional para uma doença extremamente rara. Mas ela sim existe e vai ser tratada de todas as formas indicadas para o tratamento das mulheres. E provavelmente está muito relacionada à questão hormonal, né? Essa presença nas mulheres, além dela ter a mama mais na mulher cis, né? Sempre bom. A gente está falando de mulher e homem, assim, a gente está generalizando agora mulheres cis, mulheres trans. Cis, mulheres cis e homens cis até o momento, né? Isso. E tem, então, essa questão hormonal, como você falou, né? Da menarca e da menopausa, esse período longo. Então, essa questão hormonal, então, bem importante, né? Nossa, que loucura! E eu fico, às vezes, fazendo assim, caras e bocas, porque é algo que a gente tem muito medo de câncer, né, Maria Júlia? É algo assim que a gente tem muito medo, porque é algo que a gente sabe que tem pessoas que passam por situações muito complexas, então a gente precisa se cuidar, né? É isso, né? Não é só ter medo, eu não posso só ter medo e adotar hábitos de vida ruins, né? Principalmente se eu tenho predisposição, histórico na família, eu preciso adotar hábitos saudáveis, né? Agora, assim, a gente já falou de homens, mulheres cis, homens cis que podem desenvolver. E como que a gente faz a detecção disso? Como é que é feita a detecção, o exame? Você já falou desse exame de rastreio genético, mas não é o caso da maioria. Como que a gente pode fazer no dia a dia o rastreio dessas doenças? O diagnóstico. Como a gente chega ao diagnóstico do câncer de mama feminino para mulheres cis e homens cis? Tá, perfeito. Então, a gente faz o rastreio para mulheres, né? Para mulheres cis. A gente está falando só de cisgêneros por enquanto, então, para mulheres cis, o que a gente faz? O exame que diagnostica o câncer na fase mais inicial é a mamografia, que é o raio-x da mama, que é aquele exame que a mulherada reclama, porque é o exame que comprime, tem a compressão, é o exame de radiação, mas é o melhor método que a gente tem hoje em dia, de todas as formas. Ele é digital, analógico, resoluções, equipamentos novos de resoluções que a gente chama de tomossíntese, que é uma evolução da mamografia digital, ou seja, não importa de que forma vem o nome, se é mamografia em 3D, é a mamografia.
é o raio-x da mama, tá? O raio-x da mama, como que é padronizado, né? Pelo Ministério da Saúde, né, a gente faz o rastreio mamográfico em mulheres de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Essa é a padronização. Pelas sociedades de ginecologia, de radiologia e de mastologia, ele é um pouquinho mais extenso. A gente faz dos 40 aos 74 anos de idade e de forma anual. Existem prós e contras de cada orientação, de cada diretriz, de cada consenso. Não vem ao caso se discutir por quê. Vou te dizer, isto é no planeta. Na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, na Austrália é assim, ou seja, não importa onde você está, sempre existem as diretrizes de idades diferentes de rastreio, do começo, do final, se faz a cada ano, se faz a cada 2 anos. Existem congressos médicos só para se discutir o rastreio com a mamografia. Então, é um assunto extremamente complexo, mas o importante é saber que aquela mulher em torno dos 50, 60 anos, ela precisa fazer sua mamografia, que a maior incidência do câncer de mama é nessa faixa etária, então a mamografia vai fazer o diagnóstico mais precoce, é o que a gente vai pegar aquele tumorzinho bem pequenininho, que não sente, não palpa, e com cirurgias bem pequenas, bem conservadoras e tratamentos menos agressivos, com bons resultados. Um outro método que a gente pode utilizar como complemento à mamografia é o exame que chama ultrassonografia das mamas, que é o exame do gelzinho, o exame que passa aparelhinho, aparece lá na tela. Gelzinho gelado, né, que fica passando isso, aquela vai no coisinha. geladinho, que fica tudo lá na escala de cinza, tudo preto no branco, que o pessoal olha e fala, meu Deus do céu, como é que você está entendendo isso que você está vendo? Então, a ultrassonografia é um exame complementar à mamografia, ele não é só para o rastreio, ele sempre está associado, e também pode ser feito de forma independente, como não tem radiação, o exame que pode ser feito em paciente mais jovem, pode ser feito em mulher grávida, mulheres grávidas, infelizmente, também podem desenvolver durante a gestação e a amamentação câncer de mama, então é feito sem risco nenhum para essa paciente. E em casos muito específicos, principalmente quando a gente fala naquelas pacientes de alto risco, aquelas mulheres que já têm essa mutação genética comprovada, a gente pode acrescentar a ressonância magnética das mamas, que é o famoso exame do tubo, que é aquele exame que ninguém quer fazer. Horrível! É o desespero, a claustrofobia, é o contraste, né? Sempre existe um medinho Vontade de fazer xixi, fazer o exame, mas aí é um exame muito realmente mais específico. O exame de rastreio em massa, mamografia. Para o homem, a gente não tem rastreio, então a gente só faz o exame diagnóstico, ou seja, se palpou um carocinho, vai fazer. Homem faz mamografia também. Faz a mamografia, pode fazer ultrassom. Qualquer desses métodos de imagem, né, que derem alguma alteração suspeita, o que a gente faz? A gente faz uma biópsia, ou seja, a gente vai lá, colhe algumas células, colhe fragmentos daquele nódulozinho, daquele tumorzinho e manda para estudo. Aí a gente tem a certeza de que é ou que não é um câncer e aí sim prossegue para o seu tratamento adequado. Cada caso é um caso. Quando eu te fiz a pergunta, qual era a melhor maneira de detectar, eu acho que a pergunta eu meio que me confundi nela assim, porque eu já logo pensei que era o autoexame, né? Ah, boa! Que era o autoexame. Aí eu já até fiz assim um movimentozinho assim, mas aí você começou a falar mamografia. Eu falei, gente, não é autoexame. Claro que não. Mas eu queria que você me explicasse o seguinte. Então, o autoexame, ele serve para quê? Primeiro, como que ele funciona? Qual é o objetivo do autoexame? E para que ele serve? João, excelente pergunta. O nosso foco realmente é o autoexame. O que a gente sabe com relação ao autoexame? Quando a gente fala o que a gente sabe, é o que a literatura mostra, o que os estudos, né, têm demonstrado para a gente. Quando a gente faz o autoexame, o que é o autoexame? É a própria pessoa se examinar, né? Só para a gente entender que você mesmo vai se examinar. Como é que a gente faz o autoexame, né? Antes, como é que é feito? Eu gosto sempre de fazer na contralateral, você levanta, bota um braço para trás. E eu gosto sempre com a pontinha do dedo, que é uma área mais sensível, eu falo que vai tocando piano. Vai tocando o pianinho, vai examinando toda a mama, toda ela, por cima, por baixo, atrás do mamilo, vem para a axila, tá? Para um lado e para o outro, ok?
Quando que é feito esse autoexame? Não existe uma regra. Né? As sociedades sugerem que o autoexame ele seja feito no momento em que você se sentir confortável, em que você achar mais apropriado. Não precisa ter uma regra, assim, não precisa fazer todo mês, todo mês, todo mês. Né? Ou seja, é um exame que deve ser sugerido para ser feito, mas não existe uma regra específica. Por quê? Porque quando a gente palpa, quando a gente sente o carocinho, geralmente a gente consegue palpar tumores acima de 1 centímetro. E se a mama é muito grande, e se a mama é muito grande e o tumor está muito lá para trás, muito profundo, às vezes mesmo 2 centímetros a gente não consegue palpar, e mamas muito volumosas. Então, o que acontece? O autoexame ele não diagnostica o câncer muito precoce, ele não pega o câncer bem inicial que a mamografia detecta. Porque 1 centímetro é grande, né? Porque a gente já pega um nódulozinho maior. Ah, tá, entendi. E o que a literatura mostra é que quando a gente detecta os os nódulos pelo autoexame, a gente não diminui a taxa de mortalidade por esse câncer, porque a gente não diagnostica de forma precoce. Então não adianta ficar só no autoexame esperando achar o nódulozinho para procurar o médico. Isso, exato. Na faixa etária daquela dos 50 aos 60, você pode fazer teu autoexame, mas o ideal é você realmente fazer tua mamografia, independente de sentir alguma coisa ou não. Existem duas situações. Fora a questão que não diminui a taxa de mortalidade, que o nosso foco, sempre quando a gente dá um método de rastreio, é diminuir o que acontece de pior, que é a mortalidade. Então, como ele não diminui a taxa de mortalidade, ele não é indicado como rastreio. Porém, algumas situações importantes. Por exemplo, faz o autoexame, não sente nada, aí como você disse, não vai fazer mais exame nenhum, não vai fazer mamografia. Ah, estou sentindo nada, estou palpando nada, não vou fazer. Acaba que posterga esse exame ou quando for detectar, já detecta numa fase mais avançada. A outra situação, nunca botou a mão nas suas mamas. Quando bota da primeira vez, não sabe fazer o exame, vai achar um monte de caroço. Estou cheio de caroço, estou cheio de nódulo, aí vai o desespero. Isso é falta de tocar o próprio corpo, que a gente tem que fazer. A gente tem que se tocar para conhecer o corpo da gente, pelo amor de Deus, né? Exato, é aí que eu quero chegar, exato. Então, quando toca pela primeira vez, vai achar que tem um monte de caroço, porque a mama ela é toda ondulada, ela é toda granulada, ela tem gordura, ela tem tecido, ou seja, não é uma coisinha reta, né? Então, quando o palpe toca pela primeira vez, aí muitas mulheres entram em desespero e vão fazer um monte de exames desnecessários. Então, tanto o menos quanto o mais, ele fica ali num equilíbrio que a gente tenta, né, ver da melhor maneira possível. Para aquelas mulheres que menstruam, o ideal é você fazer o autoexame após a menstruação, porque antes da menstruação, a mama está inchada, está dolorida, né? Está desconfortável. Ah, tá. Você diz antes do período de menstruação. Do período menstrual. Ah, tá. A gente entendeu tipo assim, antes da menarca, não. É antes do período não, antes da menarca ali. não. Antes do período menstrual. Tipo assim, tô com 33, 38 anos, né? Vou fazer meu autoexame, vou menstruar semana que vem? Não faz essa semana. A mama vai estar inchada, vai estar desconfortável, sempre após a menstruação. Acabou a menstruação, uma semaninha depois, vai lá e faz. Para aquelas mulheres que não menstruam mais, ou porque não têm útero, ou porque entraram na menopausa, né, ou porque usam algum hormônio e não menstruam, aí não tem dia certo. Você pode escolher um dia do mês e manter uma certa periodicidade, né? Isso é importante. Mas o meu questionamento sempre com relação ao autoexame é o seguinte: num país onde a gente, infelizmente, ainda tem dificuldade de acesso da população, ainda falta informação a essa população, e a gente não tem um diagnóstico precoce em massa, ou seja, a gente diagnostica estadios mais avançados, por que não ensinar essas mulheres a se tocarem? Né? Ou seja, o autoexame é um autocuidado, é uma forma de, como você disse perfeitamente, de conhecer o seu corpo, né? Então, eu acho que você se conhecer, você se tocar, é uma forma de você se cuidar, né? De você ter cuidado com você. Então, o autoexame ele é importante em todo esse sentido. Não é raro, por exemplo, chegar uma paciente e falar assim: ah, meu namorado, minha namorada, palpando, achou um carocinho aqui.
Ou seja, a gente vê pela palpação da sua parceria o diagnóstico de um nódulo. E Olha por que que não essa pessoa não loucura. fazer, né? Para você ver, se alguém de fora, né, alguém de fora, se é assim, uma outra pessoa, não é alguém de fora, né, se é uma outra pessoa apalpou e sentiu, ó, para você ver que potencial que a gente tem nas mãos da gente mesmo se tocar, né? E eu falo sempre, ô, Majúlia, que assim, um dos objetivos desse canal é fazer a galera se tocar, entendeu? Seja se tocar para Ótimo. se cuidar, seja se tocar para ter prazer, enfim, a gente tem que se tocar. Sim, Afinal de contas, a única pessoa que pode tocar no corpo da gente a qualquer hora, em qualquer momento, somos nós mesmos, nós né? mesmos. Então, assim, a gente tem que abusar, usar e abusar disso, né? E entender que o se tocar, ele, às vezes a gente está muito ligado à masturbação, essa coisa, mas é questão do próprio prazer, né? De se sentir, de sentir aquela coisa, porque eu costumo falar o seguinte, cara, se você não se sente, entendeu? Se você não consegue sentir prazer ali em você, em se tocar, se você não conhece seu corpo, você não sabe onde você sente tesão e você sente mais gostoso, como é que você vai orientar alguém para sentir? Até porque esperar que o outro saiba, e cada pessoa com quem você se relaciona é um aprendizado, né? Eu falo que é até por isso, Exato. mais Julia, que eu tenho preguiça de ser solteiro. Porque eu nunca fui solteiro. Ó, pra você ver, eu tô com quase 40 anos, eu tô com 39 anos. Desde os meus 16 anos eu namoro. Eu só fiquei um ano solteiro na minha vida. E um pouco menos de um ano solteiro, porque eu não tenho paciência de ter que ensinar, sabe? Então, assim, o bom é que quando vem, quando eu me habilito a namorar, a gente vai, a gente conversa, a gente sabe tudo. Tanto que, geralmente, o sexo é muito bom, né? Por quê? Porque é aquele sexo que tem aquilo, né? De aprender, porque é um aprendizado, né? O Sim, prazer é um aprendizado, né? com você mesmo e com a sua parceria, né? Isso é fundamental. A pessoa que não se conhece, o que você disse, não tem um manual, né? Ó, Não. tá aqui meu manual, é Quem não mais ou se menos por conhece não aqui. goza gostoso, mas, Júlia, não tem como gozar gostoso se a gente não se conhece. Meu amor, Com agora deixa eu te certeza. perguntar aqui. A gente já falou de homens e mulheres cis, a gente já falou de mulheres de homens cis, e aí eu queria saber sobre pessoas trans, né? Pessoas transgênero, homens trans, mulheres trans. Os homens trans têm mamas, né, que podem ter desenvolvido mais ou menos, dependendo das questões, características físicas, genéticas ali do corpo dela, mas essas pessoas também podem desenvolver câncer. Só que eu queria saber o seguinte: existe documentação no Brasil sobre incidência de câncer nessa população? A gente tem isso aqui no Brasil? Então, aí que está o X da questão. Infelizmente, a gente não tem. Não tem Surpresa nenhuma nenhuma. incidência, nem no Brasil, nem lá fora, tá? É É um mesmo. assunto que está vindo devagarzinho, que a gente tá batalhando para isso realmente entrar em pauta de uma forma importante. A gente não tem essa casuística nem no mundo, e infelizmente nem no Brasil. O que a gente sabe aqui do Brasil é que da nossa população, os transgêneros e não binários, eles correspondem mais ou menos a 2% da população. Isso foi uma publicação recente de 2021. Então, a gente está falando de 3 milhões de pessoas aproximadamente. Né? Ou seja, não é pouca gente. Negligenciadas, estão sendo Infelizmente, negligenciadas, né? Porque se não estão olhando, se a gente não sabe o número dessas pessoas, elas estão invisíveis. exato. Isso que a gente tem de dados, né? Uhum. Claro que essa casuística pode até ser maior, né? Pela falta até realmente de mais informações, né? Só que a gente não tem dados com relação ao câncer de mama em transgêneros masculinos ou femininos, né? Ou seja, qual é a importância, né, de se olhar essa população? Primeiro, toda a dificuldade que essa população tem de acesso à saúde de uma forma em geral, né? Não só com relação a uma prevenção de câncer de mama, mas aí a gente vai à prevenção de câncer de colo uterino, exames de rastreio de câncer de próstata, ou seja, aí a gente amplia para tudo, né? A Não gente tem só. respeito ao nome da pessoa, né, ô, Majúlia? Exato. Infelizmente. Então, assim, como é que a gente acha que essas pessoas vão no serviço de saúde se nem o nome delas é respeitado, apesar de estar em lei, né? Exato. Uma das questões que eu acho que também dificulta muito a questão é a falta de preparo até dos profissionais da área de saúde em lidar com essa população. Né? A falta de saber como chamar, né? O nome a ser utilizado, a empatia, a orientação, a ouvir. Né? A gente tem que ouvir nossos pacientes, né?
as pessoas que estamos atendendo não necessariamente estão doentes, mas a gente tem que ouvir para poder entender e poder ajudar. Então, essa limitação é enorme. E qual é a importância exata com relação aos transgêneros? São tanto masculino quanto feminino, eles vão fazer uso de hormônios, não todos, né, gente? A gente está falando aqui já dos trans que fazem a hormonização, que eles entram em uso de hormônios, né? Tendo ou não as cirurgias. E eu ia te perguntar sobre isso, porque a questão de hormônio, a gente já falou aqui que o hormônio é um fator importante, né, na questão de desenvolvimento de câncer. Agora, e aí eu queria que você agora continuasse, né, essa fala sobre a hormonização, porque tanto homens trans quanto mulheres trans precisam dos hormônios para ficar com os fenótipos do gênero que se sentem bem, né? Então, fala para a gente aqui essa questão, qual é a interferência que esses hormônios podem ter nesse desenvolvimento de câncer? Então, os endócrinos estão, assim, trabalhando de forma espetacular. Eu, assim, só posso parabenizar os endócrinos e toda a equipe multidisciplinar que trabalha com a população trans e pode oferecer esses hormônios, né? E pode lançar mão dessa medicação para a pessoa realmente se sentir bem, né? Se sentir completamente adequada, né, ao seu gênero. Isso é fantástico, isso não é assim, não tem questão. Infelizmente, nem todos têm esse acesso e acabam fazendo hormônios por conta própria. Automedicação. Né? A medicação hormonal. Né? Então, ele diz automedicação, né? Os trans que fazem automedicação. Então, isso a gente sabe que pode trazer também alguma alteração que fuja do controle da avaliação do dia a dia, né? De um ambulatório, de um hospital. Até porque cada pessoa requer uma quantidade X de hormônio, não é isso, Majúlia? Isso. Porque assim, se eu, por exemplo, vou fazer uma transição para o gênero feminino, para ficar com um fenótipo mais feminino, existe uma questão pessoal minha que vai dizer a quantidade de hormônio que eu tenho que tomar. Por isso que é importante eu fazer um acompanhamento com um profissional, não é isso? Isso, exato. Os hormônios, eles são maravilhosos, mas eles têm seus efeitos colaterais também. Tem gente que tem mais efeito colateral, tem gente que tem menos. Agora, tem alguns efeitos colaterais que podem não ser tão benéficos. Então, a pessoa acaba se prejudicando e tem que reajustar esses hormônios, né? Aí você vai me dizer, o que tem na literatura com relação ao uso de hormônios e transgêneros e câncer, de uma forma em geral? É extremamente limitada. A gente não sabe até que ponto, por quanto o período de uso desses hormônios e as dosagens desses hormônios poderiam predispor ao surgimento de um câncer. Eu vou acabar focando só em mama, que é o meu foco, é o que a gente está falando, mas aí de uma forma em geral. Câncer de próstata, câncer hepático, né? Outros tipos de cânceres que poderiam ocorrer, mas não vem ao caso. A gente está aqui no foco do câncer de mama. Então, a literatura ainda falta muita literatura para a gente definir. Mais uma vez, população trans invisibilizada. Exato. Eu acho que essa conversa nossa é muito sobre invisibilidade trans, não é verdade? A população, de novo, sendo invisibilizada por falta de dados, por falta de informação científica. E é como uma coisa que atualmente, né, eu acho que é uma tendência, assim, a gente sabe que, por exemplo, a população trans, a gente sabe que, infelizmente, existe uma questão muito fóbica, né, muito transfóbica, muitas mortes, né, muitos assassinatos dessa população. Então, a gente sabe que é uma população que tem uma faixa etária mais limitada, né? Então, assim, a gente não sabe aquela pessoa que começou a fazer sua hormonização aos 20, 22, 23 anos, como ela estará aos seus 60, 70 anos de idade, né? Então, falta toda essa questão do longo da vida dessa população, ao longo da vida, como faltam dados ainda científicos. Existe alguma coisa, mas ainda falta um pouquinho mais para a gente realmente poder definir. Mas o que acontece? Nos homens trans, eles vão usar testosterona. Isso fora de questão cirúrgica. Quando eu falo em homens trans, são aqueles homens que têm as mamas, estão fazendo o seu hormônio, mas eles ainda não retiraram as mamas, ok? Então, eles têm a questão do uso dos hormônios. Então, eles vão usar a testosterona. A testosterona, por si só, ela faz mais uma atrofia da mama. A atrofia, quando ela regride, não necessariamente vai regredir em volume, em tamanho, mas ela regride o
bojo, o que tem dentro, o tecido mamário, o tecido glandular. Então, a princípio, não haveria uma maior incidência pelo uso da testosterona. No entanto, são doses maiores, por períodos mais longos, não temos ainda os estudos com períodos tão longos para definir, mas sabe-se que, a princípio, não seria uma maior incidência, ou seja, teria uma maior incidência se essa pessoa tivesse associada a um risco familiar, se essa pessoa fosse obesa, sedentária, se faz uso de álcool em excesso, ou seja, tem outros fatores de risco que se somam, né? Mas não só o uso do hormônio. Então, o uso do hormônio da testosterona, a princípio, não aumentaria esse risco, tá? Agora, temos certeza total e absoluta disso? Isso já está mostrado aqui, ó, depois de 30 anos de hormônio, a gente não tem. Tá? A casuística que a gente tem internacional com relação a câncer de mama são geralmente cânceres que surgiram por volta dos 15 a 18 anos após o uso dos hormônios, tanto em homens, transhomens como transmulheres. Então, o período de 15 a 18 anos foi quando há o relato de casos na literatura. No entanto, são casos muito isolados, ok? Quando a gente fala da transfeminino, ela vai estar usando o estrogênio, que é o grande vilão na vida da mulher, né? Quer dizer, ele é maravilhoso, mas ele se torna um vilão aí na menopausa. Então, quando a trans usa os estrogênios, o que acontece? A mama aumenta de volume e ela desenvolve glândula mamária. Então, ela pode ter qualquer doença mamária igual uma mulher. Cis, igual uma mulher cis. Igual uma mulher cis, exato. Então, assim, ela pode desenvolver tumores benignos, ela pode desenvolver cistos, ela pode ter secreção de sangue pelo mamilo e ela pode ter o câncer de mama, né? E agora, a gente... Desculpa? Não, pode perguntar. E aí ela se aproximaria muito mais da incidência de mulheres cis. Ainda não. Ainda não. Só que ela é maior, a incidência de câncer de mama em trans femininos é maior do que homens cis. Entendi. Ela é maior do que homens cis, mas menor do que mulheres cis. Agora, qual é a real casuística que a gente tem disso? Eu acho que estudos têm que vir aí para frente para se definir. Bora fazer estudo, Maria Júlia. A gente vai falar sobre estudo daqui a pouco. A gente precisa de estudos para a gente poder descobrir melhor. E aí a gente já falou de hormônio, né? De hormonização. A gente entendeu que tem essas questões todas, né? Que envolvem a questão de hormonização, que de fato pode impactar na incidência, né? No desenvolvimento de câncer. Mas aí a gente tem... quando a gente entra no processo cirúrgico, né? Que você falou, a gente considerando sem processo cirúrgico é de um jeito, a hormonização. Quando a gente entra com o processo cirúrgico, a gente tem a mastectomia. Isso. E tem a colocação de prótese. Isso. Esse tipo de procedimento cirúrgico, isso interfere na prevalência do câncer? Tem alguma interferência ali? Faz bem ou faz mal para essas pessoas? O que você pode dizer? Então, não, a colocação dos implantes não interfere em nada, tá? Não vai interferir, aquilo é só um volume, vai ser igual uma mulher cisgênero que bota os implantes, ou seja, o risco dela é pela mama, pelo tecido glandular, pela mama em si que ela desenvolve, mas não pelos implantes, tá? Mas para o trans masculino, a retirada das mamas, você diminui o risco de câncer de mama. Que é o que a Angelina Jolie fez. É aquilo que ela fez lá atrás, que a gente faria a mesma coisa em outro contexto para os homens cis, para os homens trans. Tiraria aquela parte que poderia desenvolver o câncer, né? Então, reduziria bastante. A gente sabe que quando a gente retira, a gente não pode raspar na pele tudo, porque senão fica só pele e o músculo grudado, aquilo pode dar necrose, né? Quando dá necrose, aquilo... fica tudo escuro, né? E pode cair, ela pode perder o mamilo e tal. Então, a gente faz uma cirurgia em que sempre fica um pouquinho de tecido ainda fibroglandular, do tecido da mama atrás do mamilo. O risco dessa população que faz a retirada das mamas é semelhante àquela mulher que trata de câncer de mama, mulher cisgênero, que trata de câncer de mama e retira as mamas, que está em torno de aí 2%, 3% de possibilidade de vir a desenvolver um câncer. Nossa, eu ainda acho muito alto. Eu acho muito alto. 2%, gente, é muito alto. A gente pensar assim, que a cada 50 mulheres, né, cis ou trans,
elas poderiam desenvolver é um número alto, né? Eu considero. Mas é que aquilo que você falou, né, Majúlia? Assim, antes você me deu um dado de que cada 8 mulheres, mulheres cis, uma pode desenvolver. Então, assim, é muito assustador pensar que tipo, 12% é muito alto, né? Eu considero. É alto. E uma outra coisa importante, que é o que também ainda faltam estudos, tem sociedades com posturas diferentes, da mesma forma que é nos cisgêneros, com relação a como rastrear o câncer de mama nessa população. E aí eu ia te fazer essa perguntinha, e eu queria saber como que a gente faz para rastrear especificamente, porque a gente tem que entender, gente, que corpos são todos diferentes. Só que as populações têm corpos específicos. Homens cis têm corpos de um jeito, mulheres cis têm de outro, homens trans têm de outro, mulheres trans têm de outro, e esses corpos eles têm suas particularidades. Como que a gente rastreia esses cânceres de mama em homens e mulheres transgênero? Perfeito. Também estudos em andamento. Existem algumas sociedades com algumas peculiaridades em cada situação, mas existe já um consenso no Brasil, existe um consenso pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Patologia Clínica e Radiologia, que sugere da seguinte forma o rastreio da população trans. Para transmasculino que tem mama, que não fez cirurgia, o rastreio é semelhante às mulheres cisgênero. Ou seja, tem que fazer sua mamografia, seu ultrassom se for necessário, se houver alguma indicação de ressonância, vai fazer a ressonância, tá? Para aquelas que retiram as mamas, não há indicação de rastreio, seria apenas o exame feito pelo médico, é um exame clínico, né, que a gente chama, não seria nem um autoexame em si, é um exame clínico que é feito pelo médico numa rotina, numa periodicidade, aí dependendo da faixa etária, 1 ano, 2 anos. Para os transfemininos, como eles têm glândula mamária, o que se sugere aqui no Brasil é que para os trans acima dos 50 anos ou em uso por mais de 5 anos dos hormônios, essa população tem que fazer a mamografia. Ela faz a mamografia de rastreio, porque a chance de se detectar um câncer inicial será igual da mulher cisgênero. Então, se você tem mais de 5 anos de uso de estrogênio, né? A gente está falando de transfemininos agora, transmulheres. Você faz mais de 5 anos de uso de estrogênios, tendo prótese ou não tendo. A grande maioria, quando faz para realmente aumentar mais o volume, bota o implante. Aí, ou mais de 50, a partir dos 50 anos, ou mais de 5 anos de uso de estrogênio, a sugestão é que vá para um rastreio mamográfico a cada 2 anos. E a prótese não atrapalha em nada, não. A prótese não atrapalha. Se fazem técnicas específicas para fazer com a prótese. A prótese não rompe, tá? Não acontece nada com a prótese, e a gente utiliza técnicas mamográficas específicas para poder avaliar a mama e a prótese. Ai, que bacana, cara, que legal. É tão legal aprender coisas novas assim, ouvir tão fora do meu universo, né? Porque assim, eu sou um homem cis, e isso nunca me preocupou. E que loucura, que legal ouvir isso, Majúlia. Eu tô apaixonado em você, tô apaixonado no assunto. E aí, já que a gente tá falando aqui o tempo todo, falta pesquisa, essa galera tá toda invisibilizada. Cadê essa galera na ciência que a gente ainda não sabe? Porque esse canal aqui, Majúlia, você ainda não sabe, porque a gente acabou de se conhecer, né? Esse canal aqui, ele é baseado sempre em evidência científica, sempre. Todos os vídeos que eu falo, eu sempre falo que as informações são baseadas em evidências. O objetivo de criação desse canal foi justamente traduzir informação científica, porque a gente vê os artigos, na maioria, são estrangeiros e com termos complexos. Então, o que eu faço no meu canal é justamente traduzir isso para uma linguagem popular que todo mundo que fala português possa entender, do português do Brasil, né? Possa entender. E aí a gente está falando de ciência aqui, falta ali, e eu soube, né? Porque nós falamos, foi esse o objetivo que nos colocou mais em contato, apesar do trabalho que a gente está fazendo, que é uma pesquisa que você está fazendo para rastrear câncer de mama em homens trans, não é isso? Conta para mim, que história é essa? Então, como é isso? É um pontapé inicial, né? A gente tem que começar de alguma forma, né? E esse é o pontapé inicial. O que eu quero saber fazer com essa pesquisa, né? Eu quero saber se os homens trans eles fazem o autoexame.
se eles se tocam, se eles sabem o que é, se eles se tocam, se eles indicam em fazer, se eles sabem para que serve, se eles sabem qual a importância disso, né? Porque às vezes a gente fala autoexame preventivo, as coisas são jogadas, são faladas, mas eu quero saber por quê. Eu sei que tem alguns trans que chamam as mamas de intrusos, Exato, né? é isso que eu tô pensando, exatamente, porque a mama a grande, a mama, ela é algo que lembra o fenótipo feminino, o corpo Exato. feminino, e eles não Então, querem será que eles isso. não se tocam nunca? Né? Como elas são os intrusos naquele corpo, né? Que não tem correlação com o que eles desejam, será que eles não se tocam? Será que diante de uma palpação, de um toque, de alguma coisa, eles procurariam ajuda? Perdão. Uma outra coisa muito importante é o uso do binder. Né? A gente sabe que o uso do binder por horas, Explica o que é horas e horas, binder. às vezes o Explica o que binder é são binder. coisas assim, sei lá, podem Explica o ser que é binder pro pessoal, o binder Majuli. são aquelas faixas, os tops, né, que são utilizados justamente para ter um melhor contorno do tórax, mais masculino, mais achatando, né, apertando as mamas, botando elas para trás, né, para o tórax e para trás, para ter um contorno mais masculino do tórax. Por vezes, ok, tem binders de tops, de tecidos XYZ, mas nem todos têm acesso, nem todos usam, e às vezes usam coisas absurdas. Então a gente sabe que o uso prolongado de binder, ele dá várias alterações, infecções, problemas músculo-esqueléticos, alterações respiratórias, infecções não só de fungos, mas também como lesões na pele. Né? Então, assim, temos o uso do binder, temos as mamas como intrusos, temos a falta de informação, temos a falta de acesso a essa população, né? Temos a falta de cuidados, de treinamento dos profissionais da área de saúde, temos a falta de empatia. Como que estão essas mamas nessa população? Então, a ideia é uma coisa muito simples, é apenas um questionário para respostas muito simples e que sejam da forma mais verdadeira possível, para a gente ter uma ideia dessa população e dessa forma poder ajudar em que ponto que a gente pode atuar, de que maneira a gente pode informar, qual é a situação que a gente vai ter, de que forma a gente pode evoluir com isso para fazer, orientar melhor ou não, indicar mais exames ou não, ou seja, o que eu vou ter do resultado dessa pesquisa e de que forma eu vou poder ajudar essa população. A ideia é mais ou menos essa. E que aí a gente sai do achismo, né, Majúlia, que a gente não trabalha com achismo, e a gente vai para a ciência, a gente vai para a evidência científica, porque a gente só trabalha com achismo quando a gente não tem a ciência. Enquanto a gente não sabe se essa população, se todos esses fatores que você acabou de falar, se eles interferem no autocuidado e na incidência de câncer nessa população, a gente pode levantar 1 milhão de hipóteses, né? Mas a partir do momento que a gente tiver as respostas, a gente, que eu digo, a gente, população, sociedade, Isso. a gente tiver essas respostas, essa evidência científica pode ser usada, inclusive, para basear a política pública, né? Porque aí a gente vai pegar esses estudos e vai começar a cobrar o governo para poder fazer um melhor uso, né, uma melhor aplicação do recurso público para essa população, tirar elas da invisibilidade, né, fazer exatamente o que a gente quer fazer. A gente quer fazer que essas pessoas sejam vistas, porque elas existem. Como você falou, são cerca de 3 milhões e meio de pessoas, né? 3 milhões. 3 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente para a gente simplesmente ignorar. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas sejam vistas. E como? Através da ciência. Então, a gente precisa que essas pessoas elas respondam a esse questionário. Esse questionário, então, ele é voltado para homens trans. Isso. São perguntas muito simples. É importante, como você falou, é ciência e pesquisa. Então, está tudo registrado, tem tudo, passou por um comitê de ética em pesquisa. Não estou fazendo da minha cabeça, isso não vai ser feito de qualquer jeito. A ideia é ter essa informação e trazer isso para uma publicação, levar isso para uma sociedade, né? Eu sou da Sociedade de Mastologia, e poder discutir isso com os outros profissionais, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Esse contato contigo fora do Rio está sendo fantástico. Se a gente tiver a oportunidade de ampliar esse estudo
para todas as regiões do Brasil. Quanto mais informação eu tiver, melhor, até para saber se há diferença entre as próprias regiões no Brasil e atuar de formas diferentes. Talvez Rio de Janeiro e São Paulo é uma realidade, talvez se a gente vai lá para o Norte e Nordeste tenhamos outras, talvez no Sul tenhamos outra. Então, assim, é muito importante que realmente seja uma coisa muito ampla, que possa atingir todo o país. São perguntas muito simples de respostas de múltipla escolha, mas que sejam verdadeiras, que seja aquilo realmente que aquela pessoa está sentindo, que ela realmente pensa, ou seja, a ideia vai ser sempre poder ajudar. E como você disse, diante de uma pesquisa com resultados, sejam satisfatórios ou não, ou seja, quando a gente faz pesquisa, Exato. A gente não quer só resultados bons, né? Exato. A gente quer resultados. Exato. E na dependência desses resultados, por que não pensar em políticas públicas? Alguma forma de se abordar isso de forma mais ampla e mais real, mais palpável. Olha, tá aqui, ó, o Brasil está assim. Agora vamos fazer isso aqui para ajudar essa população. Exato, e quanto mais gente responde uma pesquisa, mais base a gente tem de uma representatividade real, né? Porque é o que você falou, se a gente ficar dentro do Rio de Janeiro, ele não representa o resto do Brasil. Então, assim, como que a gente vai usar um estudo que só representa o Rio de Janeiro para uma política pública nacional? A gente precisa ampliar isso. E muitas vezes, pela passabilidade, foi até uma coisa que a gente já conversou sobre isso, né, Majúlia? Que é a passabilidade masculina, transmasculina, ela às vezes é muito alta, né? Então, assim, os meninos trans, muitas vezes, eles vão e vêm sem ser percebidos. Isso, às vezes, acaba colocando eles num lugar muito confortável e nem todos eles se sentem ativos no desenvolvimento do ativismo, né? Porque você vê muito mais mulheres trans desenvolvendo ativismo e lutando por políticas públicas, porque elas sofrem desde o início até o final. Mas a gente precisa que esses homens se mobilizem também, né? Seja compartilhando esse documento, esse formulário, seja indicando para as pessoas, seja preenchendo com cuidado, com honestidade. É o que você falou. Quando eu falo honestidade, eu não estou falando o oposto de desonestidade. Eu estou falando honestidade de se colocar de verdade naquele estudo e entender que responder aquelas perguntas não é só um questionário eletrônico, é uma pesquisa séria que pode trazer frutos muito importantes para o futuro. Talvez a gente nem consiga mudar a realidade agora de quem está ali lutando para iniciar seu tratamento hormonal, mas a gente pode mudar o futuro de muita gente que vai vir pela frente, né? Então é isso, é um trabalho que a gente precisa fazer todo mundo. E, Majúlia, eu queria saber o seguinte: os homens trans vão responder o formulário e eles vão estar ajudando. Mas e como que eu, homem cis, posso ajudar nessa pesquisa sua? Porque não adianta eu preencher porque não vai ser aproveitado. Mas como que eu posso ajudar nessa pesquisa? Então, é isso que seria muito importante. Realmente, só homens trans para responder, gente, isso é muito, muito importante, que seja assim uma coisa mais fidedigna, porque isso a gente quer ajudar. Então, se vocês ajudarem, a gente realmente consegue ter uma resposta mais satisfatória, né? Então, o que é importante é você me ajudar na divulgação dessa pesquisa, né? Em centros. Eu não vou botar isso nas minhas redes sociais, né? Não é o sentido, não é esse o foco, mas em grandes centros, em grupos de trans, em ambulatórios, em centros onde a gente consiga realmente distribuir isso de forma e a pessoa realmente entender a importância disso. Que nem você falou, pode ser que a gente não mude agora, mas alguém tem que começar com alguma coisa, né? A gente vai sempre do início, né? Então, esse é o meu pontapé inicial. Então, assim, é para transmasculinos, não tem nenhum tipo de identificação. A única coisa que muito bom você falar isso. Nada, não precisa botar nome, não precisa botar identidade, CPF, endereço, absolutamente nada. Por isso que eu preciso realmente de muita sinceridade nessas respostas. A única coisa que eu peço é o estado. De que estado você é? Não é nem a cidade, é o estado. Só que é para marcar o estado de onde é, para eu ter uma noção dessa distribuição geográfica. Mas são perguntas muito simples e que realmente, quanto mais verdadeiras forem as respostas, isso está até escrito no consentimento informado, quanto mais verdadeiras forem, realmente a gente vai se sentir mais capaz de poder realmente ajudar, né? Então, a ideia é que ele venha primeiro um consentimento
Livre esclarecido, que é um termo explicado. Peraí, termo, me faltou a palavra. Termo de consentimento livre esclarecido, onde eu explico certinho o que é o objetivo, qual é o foco desse estudo, tem todos os meus contatos lá, contatos pessoais, contatos da faculdade, contato do próprio Comitê de Ética e Pesquisa da faculdade, que isso está sendo feito pela Estácio. Então, tem todos os contatos ali. A pessoa lendo, se sentindo à vontade, confortável, ela vai aceitar esse consentimento informado, ela dá o aceite e, na sequência, entra o questionário, tá? São algumas perguntas, só de clicar, de múltipla escolha, importante que todas sejam realmente respondidas, e no últimozinho, clicar enviar, e a gente vai para a coleta desses dados, tá? E até quando que essas pessoas podem responder esse formulário? Então, a gente está começando isso aqui agora, né? A gente está começando o start agora. Eu acredito que assim, agora final de fevereiro, início de março, a gente consiga fazer essa divulgação em massa. No próprio consentimento, eu peço em torno de 1 mês para a resposta. Ou seja, a pessoa pode ler, não se sentir confortável, querer conversar com familiares, com parcerias, ou seja, sem problema nenhum. Eu peço sempre 1 mês de retorno para a resposta. Então, assim, a gente está começando a colher esses dados. Acredito que esse primeiro semestre... Pode falar, desculpa. Não, eu acho que esse primeiro semestre vai ser o semestre para a expansão e a coleta de dados. Ah, tá. Então, a gente está aqui agora em fevereiro, então a gente tem pelo menos até junho aberto o formulário, então tem tempo para a galera poder entrar e responder, né? Exatamente, que aí vai divulgando, vai um conversando com o outro, vai um podendo passar para o outro, né? Mas foco realmente nos trans masculinos. Nada impede de, numa sequência, a gente fazer o trans feminino. Exatamente. Mas era o foco inicial por causa da mama em si, né? Da mama natural, né, que a gente quer ver aí a questão do rastreio, né? Então a gente fala do autoexame. Exato, e é importante a gente focar, né, Júlia, porque assim, muitas vezes a gente se perde, assim, quem não é pesquisador não entende, às vezes, a necessidade da especificidade, né? Sim. Porque você precisa, porque senão você amplia muito e você não acessa nada, né? Então, exato, nesse caso específico é muito importante, até porque a gente tem, às vezes, assim, mas por que só homens trans? Gente, homem cis, fica quieto na tua. Homem cis tem teste pra caramba. Quer responder pesquisa? Tem um monte. Agora, vamos dar atenção para quem está ali visibilizado, que a gente precisa dar atenção para essas pessoas. Queria, então, convidar vocês que estão aqui no canal, vocês que estão aqui no canal, que estão assistindo esse vídeo, para que disseminem informações científicas corretas. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para o formulário, tá? Então, vocês podem acessar o link e compartilhar o link com as pessoas que vocês acham que podem responder. Aqui nesse canal, Júlia, tem muito profissional de saúde. Eu fico muito feliz, porque ao mesmo tempo que eu morro de medo, né? Porque profissional de saúde sabe bem o que eu estou falando e pode me criticar melhor. Então, a gente morre de medo. Mas eles acessam muito. Então, assim, isso é muito bom, porque eles têm acesso, né? Então, eles podem ali chegar nesses lugares que você falou, esses ambulatórios que são esses clusters, né? Que são esses lugares onde essas pessoas se reúnem com mais facilidade e onde é mais fácil a gente acessar mesmo essa população e ter cada vez um número maior, né? Então, bora chamar, gente, bora popular essa pesquisa, porque a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas, a gente precisa formular políticas públicas específicas, porque tem muita gente que está aí, às vezes, adoecendo e morrendo sem precisar morrer. É o que eu falo, né, Júlia? A gente não precisa morrer, muitas vezes. Então, assim, a gente precisa adotar alguns hábitos, a gente precisa entender, compreender, e aí, justamente para a gente tirar essa ideia da responsabilidade absoluta do indivíduo, é que a gente precisa entender, através das pesquisas, o que leva essas pessoas a agirem de determinadas maneiras. Não é verdade? Exato. Mas você falou, só para encerrar também, como você falou dos profissionais da área de saúde que participam do teu canal, isso é fantástico, excelente. Se houver algum serviço específico, algum profissional específico que queira fazer contato comigo, que queira participar de alguma forma, que precise dividir essa questão do comitê de ética com o serviço, com a instituição específica, sem problema nenhum. Eu estou fazendo isso com um serviço aqui no Rio de Janeiro, então a gente está entrando pelo comitê de ética também do serviço, ou seja, estou aberta, sem problema nenhum. Então, eu estou com toda essa... A pesquisa veio toda aprovada pela Plataforma Brasil, né, que é o nosso foco inicial da pesquisa,
e já aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade da Estácio. Mas qualquer coisa a mais que se precise para ter alguma informação, para poder ter uma população a mais, eu estou completamente aberta e à disposição. Mas, Júlia, arrasou. Eu tô apaixonado em você. Eu espero que a gente trabalhe muito bem no nosso trabalho lá, no nosso outro trabalho. Estou realmente apaixonado em você, estou apaixonado nesse assunto. Eu queria até ver como que a gente pode fazer para a gente trabalhar mais essa questão, talvez, né? Vou colocar esses vídeos aqui cortados também para essas pessoas poderem acessar, para todas as pessoas poderem acessar essas informações que eu acho valiosíssimas. Informação científica numa época tão obscura, né, de tanto obscurantismo, negacionismo, eu acho que vale ouro e a gente tem que fazer chegar a todo lugar, porque infelizmente eu sempre falo, acesso à informação é um privilégio. Então a gente precisa acabar com esses privilégios e fazer chegar a todo mundo, né? Queria te agradecer muito por ter ficado aqui comigo essa 1 hora, mais de 1 hora, por ter se disponibilizado, me mandado documentos, me mandado todos os documentos, tudo direitinho, ter me ajudado na formulação das perguntas. Queria te agradecer demais e queria saber se você quer falar mais alguma coisa, o pessoal que está assistindo a gente. João, só posso te agradecer. Essa troca aí foi para lá de satisfatória, saudável, produtiva, né? Foi realmente muito bom. Não, só de poder ter esse espaço, da gente poder expor isso, e quem sabe aí vai para o Brasil todo, isso aí é muito importante. Só agradecer realmente quem puder participar, quem tiver um interesse, quem puder indicar pessoas. Eu acho isso importante para todos nós, né? Não só para a população transmasculina, para os profissionais da área de saúde que também vão aprender com esses resultados, né? E para a população como um todo. Mas assim, só gratidão mesmo. Obrigada. Meu amor, eu que agradeço. A gente vai se falando, vamos manter contato, vamos publicar isso, vamos fazer bombar esse negócio aí, que a gente quer essa pesquisa bombando e ter resultados logo, logo para a gente trazer para a gente, que é assim que funciona. Obrigada. Um beijo para você, viu? Fica bem, um beijão, até mais. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui esse tempo todo. A gente se encontra, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários aqui as perguntas, que depois eu repasso para a Majúlia, eu tento que ela me responda aí na correria da vida dela, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau.